alunos da mediação tecnológica. Olha aqui, eu, professor Beto Reis, estarei com vocês em mais uma aula de História Geral. E a aula de hoje eu preparei para nós entendermos a relação entre o processo de industrialização que a Europa está passando. A Europa está saindo da segunda revolução industrial, ela está se industrializando, agora não era mais manufatura, nós estamos mudando a relação de trabalho, mas também muda muito o local de importância. No antigo regime, o que se tinha de mais poder era a terra, lá no antigo regime. Por quê? A terra era o que tinha valor. Agora, com o processo de industrialização, as pessoas irão tomar conta das cidades. E é isto que eu trabalharei na aula de hoje, na tela para vocês, que esta aula de número 5, nós iremos trabalhando, eu, professor Beto Reis e a professora Zilmar, estaremos trabalhando essa urbanização, industrialização e novas relações de trabalho. O crescimento urbano é a concentração industrial das cidades, a formação do proletariado e do novo dinâmica de trabalho assalariado, as condições de vida, desigualdade sociais e conflitos urbanos, e a transformação no trabalho e desafios sociais no mundo urbano industrial. Então, eu irei trabalhar esses assuntos. Primeiro, nós vamos pegar a urbanização. Urbanização, industrialização e novas relações de trabalho. Como é que se dá essa nova relação? Porque agora as pessoas não estão no campo produzindo, elas estão nas cidades trabalhando, muitas vezes de forma insalubre, nas fábricas. Vão morar onde? Olha a formação das favelas, dos cortiços. Olha essa relação. A urbanização e a industrialização são processos indissociáveis, ou seja, eles estão juntos, eles não podem ser dissociados, eles não podem ser separados, que molda o mundo moderno, transformando fundamentalmente as paisagens geográficas, a economia e as relações de trabalho. As pessoas deixam de trabalhar no campo, de ser servos, e elas vão passar a serem assalariadas trabalhando nas fábricas. No Brasil, esse processo foi acelerado a partir da segunda metade do século XX, com a migração em massa do campo para a cidade. Essa migração, quando sai do campo da cidade, nós chamamos de êxodo rural. Então, através desse êxodo rural, nós temos essa ocupação das cidades. Aqui é o contraste da ocupação da cidade. A favela e os prédios. E esse crescimento urbano, tá? E essa concentração industrial nas cidades vão mudar o cenário. Todo o cenário, seja na Europa, seja na América, seja aqui no Brasil, na América do Sul, esse cenário vai mudar. Por quê? As pessoas deixaram, quando elas estavam no campo, elas tinham uma relação social meio que de servidão. Elas dependiam do senhor, dono da terra, para sobreviver. E agora, elas estarão dentro das cidades, muitos desses trabalhadores sem condições de moradia, vão morar nessas chamadas comunidades ou favelas. Vão morar aí. E aí esses trabalhadores, eles vão estar próximos das fábricas. Eles vão, às vezes, morar em moradias precárias para ficar próximo do seu trabalho. E o trabalho dele é urbano, ele deixa de ser rural. Ele não vai mais plantar, colher, é a safra, então ele vai estar trabalhando no sistema fabril. É a mudança, é a revolução industrial chegando, que já foi assunto que nós já abordamos várias vezes. Na tela aí para vocês. Como é que se dá isso aí? No processo de constituição e transformação do espaço geográfico ao longo da história, um dos fatores que exerceram uma maior influência foi a industrialização, o processo industrial. A industrialização, então, ela vai ter uma relação direta com esse espaço geográfico, é a mudança geopolítica que nós vamos chamar.
trazida por esse processo de industrialização, que se manifestou em diferentes ritmos e períodos entre diversos países. Aí, nesse sentido, podemos dizer que, desse efeito, foram transformações relacionadas com o processo de urbanização. O que é urbanização? O que é isso? Cidades. A formação das cidades. O êxodo rural. A vinda do homem do campo para a cidade. Essa relação de industrialização e urbanização encontra-se no fato de que o processo industrial que dominava a sociedade atual no sentido de modernizá-la, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Assim, aplica-se aos chamados fatores atrativos das cidades, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai imigrantes vindo do campo. O que está atraindo este homem do campo para a cidade? Primeiro é o trabalho, a mudança de trabalho. Eu deixei de ser artesão, eu deixei de ser agricultor e agora eu vou virar um operário, um proletariado na cidade. A cidade, ele olha, é igualmente nós, quando nós saímos daqui de Porto Velho para São Paulo, um exemplo. A gente larga Porto Velho que a gente diz, olha, São Paulo vai ter mais oportunidades e tudo, a gente se manda para lá. Vocês saem do campo para a cidade em busca de oportunidades. Antigamente, os pais de vocês, para estudar, só conseguiam sair para estudar se saísse do campo para a cidade, fazendo grande êxodo rural. Então, qual é o atrativo da cidade? Na cidade nós temos os hospitais, nas cidades nós temos transporte urbano, na cidade nós temos segurança pública, na cidade nós temos escola pública. São alguns atrativos que o governo traz e vem mais a iniciativa privada e tenta trazer atrativos para que essa pessoa saia do local dela e venha para a cidade para esse atrativo, igualmente Porto Velho. Qual é um atrativo que Porto Velho tem que não tem em outras cidades do interior de Rondônia? Um shopping. Aqui nós temos um shopping center. Ali, que é um atrativo, cinema, lojas e tudo, brinquedo, barzinho, nós temos praça de alimentação, tem toda uma característica que tem um atrativo para isso. Nós temos um outro atrativo, nós temos um local histórico, como a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que está dentro de uma relação do público e privado, que é um atrativo para trazer esse cidadão. Nós temos aqui cinema, nós temos teatro, nós temos pontos culturais dentro da cidade, que isso aí se tornam atrativos para trazer esse homem para a cidade. Mas naquele momento o que era atrativo era o trabalho, eram as fábricas, era uma oportunidade de emprego. Olha o que aconteceu com o nordestino lá no século XIX, quando ele começou a fugir da seca. Ele veio ou para a Amazônia, em busca de trabalho nos seringais, ou ele foi para São Paulo, onde era uma cidade e um estado que estava em desenvolvimento. E se espalharam por outras cidades do país. Isso é um atrativo. Um atrativo de trabalho. Quando começou a construção das hidrelétricas aqui, não era um atrativo de trabalho, não trouxeram milhares de trabalhadores de todos os cantos? Isso é mudança de lógica. Você sai da cidade, ou sai do campo, e vem para a cidade em busca de um atrativo. E esses atrativos, eles se dão pelo processo de industrialização e capacidade de gerar emprego de cada cidade. Cada cidade tem uma capacidade de gerar emprego. Na tela para vocês. Mas tem a poluição também. Olha aí, chega. Eu lembro em Rondônia, 2024, Rondônia ficou desse jeito aqui, vocês lembram? Ficou só fumaça, o estado inteiro. Além de os efeitos da industrialização, na urbanização, tem uma transformação do meio rural e, por extensão, os fatores repulsivos do campo. O que está acontecendo no campo?
alguns elementos do meio rural responsáveis por enviar de maneira relativamente forçada a população rural para as cidades. Neste caso, podemos destacar a mecanização das atividades agrícolas, que geraram substituição de uma grande quantidade de trabalhadores por máquina do tipo do agrossistema adotado. E nós tivemos também os recursos, podemos dizer que os efeitos da industrialização na urbanização são intensificação do crescimento das cidades, concentração populacional, cidades crescem, a população se concentra, crescimento dos setores terciários e a inversão da relação de subordinação entre o campo e a cidade. E esses aspectos são indicativos gerais e precisam ser devidamente adaptados para o entendimento de cada ocorrência ao longo do espaço geográfico mundial. Pessoal, é o seguinte, vem cá comigo, As pessoas, o campo, muitas vezes acontece fenômenos dentro do campo que ele vai expulsar, vai ser expulsativo, vai ser quase forçando com que essa pessoa que está lá na sua terra e tudo, ela evite ficar lá e saia. Rondônia, pelo último IBGE, existe estudo do estado de Rondônia que mostram que vários municípios do estado de Rondônia, em vez de aumentar sua população, eles diminuíram sua população. O que está acontecendo em Rondônia? Aquelas terras que plantavam café, um exemplo aqui, aquela terra que plantava café, que empregava 70 pessoas naqueles cafezais, aquela terra, ela foi arrendada para o plantio de soja. E a soja trabalha muito com o processo de mecanização. E não precisa tudo isso de funcionário. 4, 5, 6 pessoas dão conta do que 70 pessoas trabalhavam naquela terra. E aquelas pessoas são expulsas do campo. Aconteceu isso na década de 70. Como é que se forma Rondônia? Rondônia se forma porque o Paraná e o sul do país estava passando por um processo de mecanização. A mecanização do sul do país vai transformar trabalhadores rurais em sem terra. E essas pessoas que perderam sua terra no sul do país, elas vão migrar a partir da década de 70, elas vão migrar para Rondônia e formar o que nós chamamos hoje de estado de Rondônia. Foram milhares de pessoas que vieram. Olha o slogan que se utilizava aqui. Venha para Rondônia, uma terra sem gente para um agente sem terra. Então, naquele momento, o governo militar, ele via esse povo que estava sem terra e começou a fazer projetos de assentamento, trouxe essas pessoas para cá. O campo expulsou essas pessoas e elas vieram atrás de novas oportunidades, de novas áreas para a produção. Mas nós temos aí a formação de uma nova classe social. A cidade e a industrialização, ela faz surgir uma nova classe social. Nós vamos chamar essa nova classe social de proletariado. Nós temos uma nova dinâmica de trabalho, assalariado. Enquanto o antigo regime trabalhava o servo ou o terceiro estado, agora essas pessoas que começam a trabalhar, elas não trabalham só para comer. Elas vão trabalhar para receber um salário. Elas vão se tornar assalariada. E essa nova classe social, ela vai receber um nome dentro desse antagonismo entre a burguesia e o proletariado. Ela vai receber um nome, proletariado. Uma nova classe social que surge com o processo de urbanização. Na tela para vocês. Que surge com esse processo de urbanização. A formação desse proletariado e as novas dinâmicas de trabalho assalariado. O proletariado, que é uma nova classe social, então nós temos de um lado a burguesia
que nós já vimos como ela se consolidou, e agora surge uma nova classe social, o proletariado. É a classe social dos que vendem sua força de trabalho porque não detêm o meio de produção. Então, como eles não são dono do meio de produção, eles vendem o quê? A sua força de trabalho. A palavra proletariado é uma das mais antigas, que é mais antiga que parece, ela remete à Roma antiga, onde designava o cidadão pobre, sem propriedade, cuja função para o Império Romano era gerar prole para abastecer o exército, ou seja, seu uso era negativo e pejorativo, chamado de proletariado. No século XIX, o termo foi designado de forma positiva, por intermédio do movimento vinculado ao aspecto político de esquerda, como o marxismo, que funda o socialismo, o próprio comunismo, o anarquismo. E aí eles disseram, não, o proletariado é uma nova classe social. E a partir do que Karl Marx escreve, o proletariado ele passa a ser compreendido como classe social dos trabalhadores. Então, quem é o proletariado? Marx escreve, o proletariado é uma nova classe social que pertence aos trabalhadores. Então, os trabalhadores pertencem ao proletariado. Sem meios próprios de subsistência, os quais vendem sua capacidade produtiva em troca de salário. É o proletariado. Vendem sua força de trabalho. Trabalham nas fábricas 11, 12 horas por dia para receber um salário. Esse é a formação dessa nova classe social. Essa nova classe social, ela se caracteriza primeiro pelo processo de industrialização e depois pelo processo de urbanização. As pessoas elas estão morando na cidade. Elas são agora assalariadas, elas estão trabalhando, muitas vezes criança, para receber um salário. Elas estão nas fábricas de tecido, elas estão nas montagens, e começam a surgir movimentos de organização, como foram os sindicatos, como foi o movimento socialista, como foi o movimento anarquista, que nós vamos entender em próximas aulas o que é o anarquismo, o que é o socialismo, qual a diferença. Vocês sabiam que existe diferença entre socialismo e comunismo? Nós já entendemos muito porque nós já estudamos bastante que foi o capitalismo. Como ele surgiu lá no capitalismo, com o mercantilismo, depois o liberalismo econômico, que está relacionado ao capitalismo, e vimos também como é que vai surgir esse socialismo, essa organização sindical. Então, esse proletariado, ele precisava unir-se. Tanto é que, no Manifesto Comunista, que é o livro escrito por Karl Marx, ele no final diz, proletariado, univos, que era uma luta de classe. Marx disse o seguinte, a burguesia não fez uma luta de classe, chamada Revolução Francesa? A burguesia já tinha feito a sua luta de classe chamada Revolução Francesa. Naquele momento, a burguesia ela estava medindo forças com a aristocracia, com o poder do rei, o poder absoluto. Então, a burguesia ela vai entrar em conflito com a igreja, conflito aí com a nobreza, chamada nobreza, e ela derruba a nobreza, derruba a igreja e derruba o rei absolutista. E formam as repúblicas. Ela disse, agora que as repúblicas se formaram e que a burguesia ela passa a ser a classe dominante, precisa de uma outra classe antagônica. Aí é onde entra a divisão de classes sociais. Entra agora o proletariado, que vai ser a classe antagônica à burguesia. Começa a brigar. A burguesia ela era detentora do meio de produção e o proletariado era detentor da força de trabalho. Ele vende a sua força de trabalho para o detentor da produção. Na tela.
Interessante, né? Entender isso aí? Bacana, né? A ideia de antagonismo, olha, antagonismo significa coisas contrárias, tá? O antagonismo. Entre as classes sociais, chamadas de proletariado e burguesia, as duas classes sociais antagônicas. De um lado está o proletariado, do outro lado está a burguesia. Provém da teoria proposta por Marx para analisar o capitalismo. Ele diz que ele precisa ser analisado o capitalismo e nessa análise ele coloca essa classe antagônica. A dimensão real desse antagonismo é contemporânea. E esse autor, posto que no século XIX, quando ele cria essas teorias, ocorreram as primeiras grandes greves e movimentos operários e sindicais. Essas greves abrangiam não só questionamento de suas condições precárias de trabalho, que o proletariado vivia uma questão precária, mas aproximavam o desejo de autonomia na provisão de sua subsistência. Aí esse antagonismo entre burguesia e proletariado é administrado majoritariamente pelo Estado. Quem julga esse antagonismo é o Estado. As greves vão para o judiciário que julga se a greve é legal ou se não é legal. Até hoje, o principal mecanismo de pressão de trabalhadores sobre os patrões. Qual é a função do Estado? Vem cá, antes de eu terminar de ler ali, dessas mudanças. Qual é a função do Estado? Vocês já perceberam que o Estado regulamenta. Tem um patrão, o patrão contrata o funcionário. O funcionário está vendendo sua força de trabalho lá. Só que o funcionário ele foi demitido e ele precisa saber do seu direito. E ele cobra do patrão. Patrão, meu direito. O patrão diz, não, você não tem direito não. Ele disse, eu tenho. Você não tem, você tem. Quem é que resolve essa pendenga? É o Estado. O Estado, através de suas leis. Aí ele entra no Estado, que é o detentor da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, e é o Estado que julga quem tem razão, se é o trabalhador ou se é o patrão. O Estado vai julgar. E aí vai condenar. Então diz, olha, então agora quem tem direito é você. Na tela. Volta aí. Por isso que eu estou falando que as mudanças, especialmente nas tecnológicas, influenciam diretamente a relação de trabalho, impõem novos desafios à mediação do Estado. Pessoal, vocês já perceberam que hoje as audiências de conciliação e tudo é feita online? A justiça está pouco presencial, tudo é mais online. Agora, qual é a condição de vida das desigualdades sociais e os conflitos urbanos? Será que todos são iguais? Ou uns são mais iguais que os outros? E aí? Será que o pau que bate em Chico bate em Francisco? Desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda encontram-se em vias de desenvolvimento. A desigualdade pode ser medida por faixa de renda, em que são consideradas medidas dos mais ricos em comparação a dos mais pobres. Também pode ser utilizada como dados para o cálculo de desigualdade, fatores como o IDH, a escolarização e o acesso à cultura e o acesso ao serviço básico, como a saúde, a segurança e o saneamento. Isso é o IDH, tá? A renda por ela. Pessoal, eu estou falando aqui de faixa de renda. O que é essa desigualdade social? Como é que mede-se uma desigualdade social? IDH. Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Eu coloquei aí, eu esqueci de colocar o significado. Mas é o Índice de Desenvolvimento Humano. A escolarização, acesso à cultura, acesso ao serviço básico, como saúde, segurança, saneamento. Isso mede o IDH de uma sociedade. A renda do trabalhador, por ela mesma, não garante que o
os dados de desigualdade sejam plenamente verificados, pois a qualidade de vida pode, em alguns casos, depender da renda. Porém, em geral, a qualidade de vida e renda caminham juntos. Foi pensando nisso que o estatístico italiano Corrado Gini criou, em 1912, o índice ou coeficiente de Gini, uma fórmula que permite a classificação da desigualdade social. Aí eu trago para vocês a fórmula do mais verde para o mais amarelo. O coeficiente menor que 0,25, de 0,25 a 0,29, 0,30 a 34. Então, vai mudando aí o DH, vai mudando até chegar a esse daqui, que é os piores índices de desenvolvimento que estão aqui, ó. Mas percebam que o Brasil, ele está aqui, ó. Está aqui nesse patamar. Aqui nesse patamar de índice de desenvolvimento. Aí vai do mais escuro para o mais claro. Quando a gente pega aqui os países que estão em verde escuro, são poucos países que estão em verde escuro. Como aqui o Japão e tudo. Esse índice de desenvolvimento. Depois vem esses verdes. O próprio Estados Unidos, ele não está lá aquelas coisas, não. Olha aqui, o Canadá tem um índice melhor do que os dos Estados Unidos. Para vocês perceberem aí. Deixa eu apagar aqui, que fica melhor para vocês. O coeficiente varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo do zero aqui, ó, menor é a desigualdade de renda num país, ou seja, menor a distribuição de renda. Melhor a distribuição de renda. Então, tem uma distribuição de renda melhor. As pessoas têm uma distribuição de renda. A concentração de renda é o grande problema do país, ó. Quanto mais próximo a 1, maior concentração de renda no país. O índice de Gini no Brasil é de 54, que está dentro desse daqui, ó. Relativo ao ano de 2008, divulgado em 2009, que demonstra que o nosso país tem uma alta concentração de renda. 10º no ranking através de apenas da Colômbia, do Haiti e de alguns países africanos. Então, o índice de desenvolvimento do país ainda é muito concentrada a renda. É por isso que se queria agora fazer a taxação dos super ricos, porque é onde tinha essa concentração de renda. Quando você taxa o super rico, você pode pegar essa taxação e distribuir essa renda com os mais pobres. A desigualdade social e os conflitos urbanos estão intensamente ligados à segregação socioespacial, onde a divisão da classe do espaço urbano concentra a infraestrutura de serviços em áreas nobres, enquanto empurra a população de baixa renda para a periferia precária. Agora, vamos colocar aqui um bairro de São Paulo. Tem um bairro lá, o Pinheiros. Pinheiros é um bairro de São Paulo lá e tudo, que é um bairro altamente desenvolvido. Lá você tem facilidade de ter acesso à educação, à saúde, à segurança. É um bairro que o índice de violência é baixíssimo. Aí você pega uma comunidade, um bairro periférico. Lá você tem um índice altíssimo de violência. Nós temos facções tomando conta. Nós temos o tráfico de droga tomando conta. Nós temos agora que, além de ter os traficantes, ainda tem os milicianos, que muitas vezes são policiais ou são pessoas que, travestidas de que vão trazer segurança para aquele bairro, cometem mais crimes ainda. Então, são bairros altamente problemáticos. Isso há uma diferença muito grande. E tem diferença na renda, tem diferença na moradia,
tem diferença nos serviços. As áreas mais nobres, elas têm um serviço muito mais desenvolvido do que outros. Só para vocês terem uma ideia. Igualmente Porto Velho. Porto Velho aqui não tem um desenvolvimento maior do que muitos municípios do interior. Aqui nós temos um hospital, nós temos o pronto-socorro, nós temos UPA, nós temos acesso às escolas. São várias escolas de opção aqui. Nós temos acesso a transporte público. Temos acesso a um monte de coisas que muitas cidades do interior não têm. Na tela aí para vocês. Causas estruturais no Brasil. O processo histórico de colonização e escravidão vai ser um grande mal no Brasil, tá? Foram 300 anos de escravidão, gente. 300 anos de escravidão. Junto com a urbanização desordenada, contribuiu para a concentração de renda e terra. A especulação imobiliária e a falta de planejamento urbano, que garanta a função social da propriedade, intensificam a exclusão de grande parte da população. E agora, as transformações no trabalho e os desafios sociais no mundo urbano e industrial. Qual é a luta que nós temos hoje? 8 horas de trabalho foi uma luta. Disseram, não, vai falir. Vocês já perceberam que toda vez que falam em direito trabalhista vai falir? Quando foi inventado o salário mínimo, que é o mínimo de dignidade, as pessoas disseram, olha, isso vai falir o Brasil, se for implantado o salário mínimo. Quando foi inventado 8 horas de trabalho, disseram, olha, 8 horas de trabalho vai falir o Brasil. Quando foi inventado férias remuneradas, 13º, o povo dizia, olha, isso vai falir, vai causar desemprego. E agora, qual é o debate para ajudar o trabalhador, que o pessoal está querendo ser contra? Quer dizer, tem um grupo que é contra, que é o grupo que defende os empresários. A escala. O fim da escala 6x1. Não está sendo discutido o fim da escala 6x1? Pois não, mas isso vai falir o Brasil aí. Novamente o discurso. Por quê? Porque os direitos trabalhistas, eles só vieram através de luta. Foi fácil conquistar os direitos trabalhistas. Foi muita greve, organização sindical, organização social, porque nenhum direito trabalhista ele caiu do céu, não. Foi muita luta. Na tela para vocês. A transformação no trabalho e os desafios sociais no mundo urbano industrial são processos contínuos, iniciado com a Revolução Industrial, marcado pela transição da manufatura para a maquinofatura. Isso aqui, manufatura é feito com a mão e agora feito com a máquina. Isso faz parte da Revolução Industrial. Intensa urbanização e consolidação do modo de produção capitalista. A mecanização e a automatização. A substituição do trabalho manual por máquina e atualmente pela inteligência artificial, isso é um problema, tá? Altera fundamentalmente a necessidade de mão de obra. Novas relações de trabalho, crescimento da informalidade, rotatividade e os múltiplos vínculos laborais em detrimento dos contratos formais. Então aqui eu fiz um infográfico. Como é que se dá o trabalho na cidade? E a revolução a vapor, a era da inteligência artificial. Então nós temos aqui os centros urbanos, as fábricas, como se fossem grandes condomínios, enclaves fortificados e a cultura do medo. As pessoas hoje estão se trancando nos condomínios com medo. As classes abastadas. Quem fica para fora são os excluídos. A revolução a vapor, ela causa um êxodo rural. Olha aqui, as pessoas vindo do campo para a cidade para trabalhar nas fábricas. Os núcleos industriais altamente vigiados. A urbanização, os centros é a periferia
Então, de um lado, nós temos a periferia e de outro lado, nós temos o centro. Olha esse contraste aí. E aí nós temos o futuro. A indústria 4.0 e a inteligência artificial, que é um desafio nosso. Será que vocês terão emprego? Não dá um certo medo de a gente pensar, será que a nossa geração futura, que não tiver inserido dentro desse contexto da inteligência artificial, dentro desse mundo que se transforma, será que ela vai ter emprego? Vocês já viram as pessoas se tornando milionárias com coisas fúteis, mas que está dentro desse contexto aí? Na tela para vocês. Então, nós temos aí a flexibilização da precarização, a reestruturação produtiva a partir dos anos 70, promoveu a flexibilização do trabalho, muitas vezes resultado em redução de direitos, que, como foi agora a reforma da Previdência, que foi feita no governo do presidente Michel Temer. Ele fez uma reforma trabalhista, que foi feita no governo do Michel Temer, que tira alguns direitos. A própria reforma da Previdência também, que foi feita no governo Jair Bolsonaro também, que aumenta a idade mínima para se aposentar. E o modelo da produção, a evolução do taylorismo e o fordismo para formas mais ágeis, porém focada no aumento da produtividade. Então, antigamente eles diziam que era um modelo de fábrica. Agora nós temos coisa mais moderna. No trabalho moderno, aí nós temos o surgimento e a consolidação do trabalho remoto. Pessoas que trabalham em home office. E o híbrido, chronoworking, que é um modelo de trabalho que adapta a jornada profissional aos ciclos naturais de energia ao relógio biológico de cada funcionário. Isso aqui alguns países já implantaram e está dando super certo, tá? Eles cobram produtividade. Ao horário que vai trabalhar, cada um escolhe. Você quer trabalhar de madrugada? Tudo bem, eu quero produtividade. Agora, pessoal, em suma, conclui-se que a industrialização e a urbanização andam de mãos dadas. Transformam profundamente a estrutura social no meio ambiente e a forma como o trabalho é concebido, exigindo novas respostas sociais e técnicas. Qual é essa resposta social que se vai ter, hein? Qual é essa resposta técnica que se vai ter para os desafios de precarização e sustentabilidade no século XXI? Porque o trabalho ainda tem a questão do embate com a sustentabilidade. E aqui a gente encerra mais uma aula trazendo para vocês essa questão de como vai ficar o trabalho daqui para frente. Tá? Então, vocês vão perceber essa mudança. Vocês estão na mediação tecnológica e essa mediação tecnológica, vocês estão já dentro dessa produção 4.0. Vocês têm a chance aqui de aprender, além de se preparar para o Enem, a se preparar para esse mercado de trabalho que está em ebulição, em transformação. Mas, até a próxima aula.